Graça e paz, o Senhor nos abençoe mais um dia para refletirmos a sua palavra. E o Senhor nos abençoe. E parabéns aos aniversariantes da semana. E Deus console a você que perdeu um ente querido com a Covid aí. Perdemos mais uma pessoa muito próxima, muito triste. Que passe esse período difícil e Deus console e dê força para todos. E saúde. Qual seja o seu problema, financeiro, ou familiar, ou de saúde, Deus esteja contigo. Em João 6, 68, 68 diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Só Jesus tem a palavra de vida eterna. Não temos aonde ir. E que nós possamos aprender isso. Nas horas difíceis, nos momentos difíceis, ir aos pés de Jesus. Eu sempre digo isso. Quando você está bem, você faz uma festa, vem muita gente, você, né? Mas quando você está só doente, é poucas pessoas, você precisa de Jesus. Eu lembro uma vez no hospital, o sujeito diz assim: é muito importante ter acompanhante. Eu falei assim, fiquei escutando ele, e ele disse assim: o pastor da nossa igreja adoeceu, não tinha alguém que ficasse com ele. Ele teve que pagar um acompanhante. Uma igreja tem muitas pessoas. Então, quando a gente está saúde, é festa. A gente precisa aprender essa confiança em Deus. Porque às vezes, quando você está numa situação difícil, no Velho Testamento diz, né, em Provérbios, que quando a pessoa está com dificuldade, até seus amigos afastam dele. Nós temos que recorrer só a Jesus. Hoje nós vamos falar sobre esse tema de recorrer a Jesus, o Messias, o prometido de Deus. Hoje iremos falar de dois sacerdotes no tempo do rei Davi e do rei Salomão. Dois deles. Nós vamos fazer uma comparação entre os dois. Iremos primeiramente ler o texto em que Saul destitui, né, tira do cargo o sacerdote Abiatar do seu ofício. Depois vamos explicar a relação dele para que aconteça isso. Está lá em 1 Reis 2, de 26 e 27. Lê para nós, por favor. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: vá para Anatote, para suas terras, você merece morrer, mas hoje eu não matarei, pois você carregou a arca do soberano Senhor diante de Davi, meu pai, e partilhou de todas as aflições dele. Então, Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Amém. Quando há dois sacerdotes ou líderes religiosos apoiando coisas diferentes, como saber quem é verdadeiro? Ou seja, qual dos dois está apoiando o lado certo? Nós vemos aqui Adonias, que foi destituído do cargo. O tema é sacerdote do filho da promessa. Vamos falar junto? Sacerdote do filho da promessa. Nós lemos aqui o texto que Salomão tira do cargo e diz: você carregou a aliança e participou da aliança do Senhor e participou das aflições do meu pai, por isso não vou te matar. E destituir ele. Então vamos ver a relação de Abiatar e outro sacerdote ao longo da história. É uma narrativa um pouco longa, mas para a gente entender, a gente tem que tem que passar por essa narrativa. Davi fugia do seu filho Absalão. Lembra dessa história? Davi já era velho e chegou um período que Davi ficou isolado, né? Fugindo, né? E acompanhou ele, Davi, Abiatar e Zadok, seus dois filhos, acompanharam Davi junto com a arca. Vocês estão lembrados que a arca da aliança, aquele caixote de ouro, né? De madeira coberto de ouro, que tem dois anjos olhando um para o outro, representa a presença de Deus.
né? Deus falava entre os querubins. E Davi diz para eles assim, ó, vocês voltam para Jerusalém com a arca. Não quero a arca junto comigo, voltem para lá. Eles hesitaram, mas foram. Voltaram com a arca. E nesse período que eles voltaram e que Davi estava fugitivo de seu filho Absalão, chega Uzai o nome. E Uzai era amigo de Davi, tinha um relacionamento. E ele chega e fala assim, ó, vou te acompanhar, Davi. Aonde você for, eu vou. Davi diz para ele assim, não, eu não quero que você me acompanhe. Eu quero que você vá para Jerusalém. E diz para Absalão que você vai ser o conselheiro dele. Ó, você vai ser... E você vai fazer a missão seguinte. Todo conselho que Aitofel der para Salomão, para Absalão, você vai desfazer, vai falar outra coisa. Não deixa o conselho dele dar certo. Esse era o plano. E assim foi. Aí Uzai chegou lá para Absalão, se ofereceu como seu ajudante, que é seu conselheiro. Ele falou, o que você está fazendo? Ah, não estou do lado do seu pai, aquela coisa toda. E foi. E Aitofel deu um conselho para Absalão, certo. O conselho dele ia matar Davi. Porque assim, o conselho dele era o fim de Davi. O conselho dele foi o seguinte: o Absalão, ataca Davi hoje. Ele está cansado, o exército está desorientado, e você ataca ele hoje, você pega ele. E Uzai escutou. Aí Uzai falou, agora tem que dar outro conselho, que Deus esteja comigo, né? E ele falou assim, Absalão, não faça isso. Ataque ele outro dia, junta mais gente, mais soldado, mais as tribos, né? Hoje seriam os estados, e ataca Davi, e você vai junto. Davi deve estar escondido em alguma gruta, Davi tem um exército muito experiente, não é? E se morrer um soldado seu, eles vão entrar em pânico, os seus soldados. Então não ataque. E esse conselho de Uzai foi um conselho bom para Davi, porque Davi estava muito cansado, já velho, o exército mesmo, o conselho de Aitofel era bom. E Absalão pensou e falou, não, o conselho de Uzai é bom, eu vou seguir o conselho de Uzai, eu vou atacar hoje não é? E eu vou atacar outro dia como ele mandou, e vou junto. Aí Uzai avisa Abiatar e Zadok, os dois sacerdotes. Ó, vai lá e avisa Davi o conselho que Aitofel deu e o conselho que eu dei. E o conselho que eu dei é o seguinte, você tem que fazer o seguinte, você passa o Jordão, sai do deserto, passa o Jordão o mais rápido possível, porque ele vai te atacar. Só que Abiatar e Zadok avisam uma moça para ela avisar os dois filhos deles que estavam junto com eles, que não estavam na cidade, estavam longe. Aí Zadok avisa lá meus dois filhos para eles avisarem a Davi. Só que quando eles avisam essa moça, alguém escuta eles avisando, conversando com ela, e avisa a Absalão, ó, os dois sacerdotes avisaram a moça lá, tem alguma conspiração. E ele manda o pessoal atrás dos dois sacerdotes. E o que eles fazem? Eles escondem dentro de uma cisterna. E procura, não acha. A hora que eles forem embora, eles saem da cisterna, né? A moça dá o recado para eles, eles fogem e avisa a Davi. Então você vê uma relação deles com Davi, até nesse período aí foi uma relação muito boa. Aí Davi vence a batalha contra Absalão e Abiatar e Zadok acompanha Davi, vai até Israel, a nação de Israel, e organiza para que eles recebam a Davi como rei. Então vamos ver uma relação de Zadok e Abiatar até aí, muito boa em relação a Davi, iguais ao relacionamento um do outro, não é isso? Companheiros de Davi mesmo. Mas acontece que passaram-se os tempos e Davi volta para Jerusalém e Davi fica muito velho, mais velho, e ele de idade não era tão velho, uns 70, na média dos 70 anos, mas ele fica acamado, sem
e não tinha posto o outro no seu lugar, e ele fica muito velho. E acontece que Adonias é filho de Davi, irmão de Absalão, assume o reinado. Agora eu que sou o rei. Assume-se rei. E olha que ele assume-se rei, Abiatar apoia ele, Adonias. Não a Davi. Abiatar apoia Adonias. Abiatar é o que Salomão destituiu. E quando o profeta Natã fica sabendo que Adonias assumiu o trono, o profeta Natã corre atrás de Batseba, que é esposa de Davi e mãe de Absalão. E ela diz assim, vai lá, avisa Davi. Né? De Salomão. Ele é irmão de... Não, Batseba é mãe de Salomão. E vai lá, avisa Davi da conspiração de Adonias. E vai o profeta Natã, juntamente com Batseba, e diz a Davi o seguinte: Davi, você não fez uma promessa que quem assumiu o trono não era o seu filho Salomão? Fiz. Pois é, Adonias assumiu o trono. Toma providência o mais rápido possível, né? Faz a coroação de Salomão. E Davi, já velho, fez o mais rápido possível, chamou os sacerdotes, né? E fez a coroação. E Adonias, quando soube que seu plano tinha dado errado, ele foge. Mas Salomão não o mata. Ele vai morrer depois, não vamos entrar nesse caso, né? Aí ele foge e Salomão assume o trono. Bom, passado-se um tempo, Salomão chama a Abiatar e diz: Abiatar, você conspirou contra mim. Eu não vou te matar, porque você, essa história que nós contamos toda, carregou a arca da aliança, você foi amigo do meu pai nas horas tristes, de dor, né? Mas eu vou tirar você do cargo. Você não vai ser o sacerdote. E vou pôr em seu lugar Zadok, que era o companheiro dele. Zadok vai ficar em seu lugar. E esse foi o final de Abiatar. Ele perdeu o sacerdócio, foi lá para sua cidade, ficou, né, como diz o outro, no anonimato. Então nós vamos ver que Abiatar apoiou alguém que não havia uma promessa. A promessa é para Salomão e não para Adonias. Esse é o grande problema, esse é o nosso tema, não é? Apoiar alguém que tem a promessa. Se você apoiar alguém que não tem a promessa, você vai se dar mal. Bom, em Romanos 1:2, lê para nós. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Amém. Então, havia uma promessa para nós cristãos. Eu estou falando para cristãos. A pessoa não é cristão, tem outra religião, não acredita, eu não posso falar nada. Mas estou falando para cristão. Ele prometeu, está falando aqui em Romanos 1:2, que havia uma promessa lá desde o Velho Testamento do Novo, né, nas Escrituras, acerca do seu filho, que é o Filho de Deus, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então, que esse Messias, que o judeu está esperando até hoje, que nós cremos que é Jesus, já havia uma promessa, que ele era o Messias, e que ele haveria de vir na família de Davi, que é a família do seu pai, José. Jesus, filho de Davi. Jesus é da qual cidade que Jesus é? De Belém. Belém é cidade de Davi. Até nisso deu coincidência, né? Graças a Deus. E da tribo de Judá. Então, Jesus é o nosso Messias. Então nós apoiamos o Messias, o prometido, não prometemos outro. Se a igreja apoia outro Messias, não é o Messias da Bíblia.
Os Abiatar da vida. Na vida tem muitos Abiatar, não tem? A gente tem uns ditados que falam para esse tipo de gente, né? Eu até esqueci a palavra aqui. Então, Abiatar apoia Edomias, que não tinha promessa. 2 Pedro 2,1, lê para nós. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Amém. Hoje tem muitas pregações na internet, né? Os famosos e tudo. E eu vejo certas pregações de pessoas muito conhecidas. Algumas, Jesus Cristo é o principal da pregação. Ele não foge. Mas eu vejo muito que Jesus não é o principal. E são as igrejas enormes e grandes. Então diz assim: e houve entre o povo falsos profetas, que entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente por trás heresias de perdição, e negarão o Senhor, negarão a Jesus. Desde quando eu ponho cura divina, sucesso financeiro, sucesso profissional, satisfação pessoal acima de Jesus Cristo, eu estou negando o Senhor, que é o Senhor, Ele é que manda. O próprio nome diz Senhor. Nós somos subordinados a Jesus, não fazemos a nossa própria vontade, negamos o mundo e negamos a nós mesmos. E somos discípulos de Jesus e não do mundo. Então eles vêm de uma maneira sorrateira e conseguem grandes multidões. Aí vem a semana do não sei o que, semana disso, semana daquilo, faça isso, faça aquilo, um punhado de rituais, em que não tem nada sobre a morte e ressurreição de Jesus e a ação do Espírito na vida da pessoa. Jesus quer restituir sua família? Quer. Jesus quer restituir a saúde da sua família? A vida financeira? Quer. Mas Jesus quer principalmente que você seja seu discípulo, e não discípulo de uma igreja ou de algum sacerdote, alguém que se acha melhor. Discípulo de Jesus é a Bíblia, é a orientação nossa. Não pode fugir disso. É negar Jesus como Senhor. Mas na Bíblia também há vários Zadok da vida, que são fiéis. São menos, mas existem, graças a Deus. Lê para mim Mateus 10:32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Amém. Quem confessar Jesus diante dos homens, Deus vai confessar. Deus vai fazer o quê? Eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Qualquer um que falar de Deus às pessoas, a Jesus, Jesus vai falar dele ao Pai. Esse é o Zadok, que fala de Jesus. Jesus é o principal. Muitas vezes a pessoa fala assim: você tem que falar, eu já escutei isso muito, que as pessoas querem ouvir. Ah, é? Então eu vou falar que elas vão ganhar na loteria, porque quando tem um prêmio acumulado, a fila dobra assim, ó. Eu vou falar que tem uma programação muito boa no shopping, que as filas dobram o shopping quando tem uma programação boa de um filme bom, alguma coisa. Vou falar para elas que em Hollywood soltou um novo filme agora. É isso que as pessoas querem ouvir, ou querem ouvir de Jesus que salva, ter uma mudança de vida e receber a vida eterna? Zadok às vezes faz um discurso que não que as pessoas querem, mas é o discurso que a pessoa precisa ouvir. Porque muitas vezes a vida da pessoa está destruída por um vício, e ela não consegue livrar, e aquele vício está acabando. Ela precisa ter um encontro com Jesus, para ter uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade, a ação do Espírito Santo para que mude.
Jesus quer fazer milagres, sim, ele faz até hoje. Mas que ele seja o centro, que ele seja o alvo principal e que seja o motivo da nossa adoração, o motivo de nós o seguirmos e não o mundo. Abiatar apoiou alguém que não tinha promessa. Nós apoiamos, nós somos Zadok, que apoiamos quem tem a promessa, e Jesus é o prometido de Deus. O evangelho que fala de Jesus não é tão atraente, mas é o que resolve. O mundo não resolve nada. Vai de mal a pior, cada dia mais depravado, cada dia mais egoísta, cada dia pior. Nós vamos ver aí como as coisas estão. Lê a conclusão para mim, por favor. O sacerdote verdadeiro é o que está do lado do filho da promessa. Jesus é o filho da promessa que salva o mundo. Amém. Se a pessoa se diz cristão, ela tem que falar de Jesus Cristo. Eu já vi coisas longas. Aí eu falo assim, esse sujeito não vai falar de Jesus? Eu já vi livros com a pessoa falando da vida dele, sobre o sucesso da igreja dele, e na capa do livro não tem um nome de Jesus. Mas foi muitos que eu conheço. Ele não tem um nome. Ele não vai agradecer a Jesus, que esse sucesso que ele teve foi graças a ele, que ele prega o Jesus. Não. São os Abiatar. É triste falar isso. É triste nós temos uma igreja hoje que se diz que igreja cristãs, que apoia outro Messias que não é Jesus Cristo. E são fanáticos mais do que os que apoiam o Messias verdadeiro. Eu estou ao lado de Jesus, o filho da promessa? De qual lado que eu estou? Jesus é o meu alvo principal? Ou é um artista que está na moda? Ou é algum político? Ou é algum intelectual? Ou algum desportista? Alguma essência? É bom nós perguntarmos se Jesus, nós apoiamos o filho da promessa. Como Zadok esteve do lado de Salomão, o filho da promessa, esteja do lado de Jesus, o filho da promessa, e você se tornará seu sacerdote e será promovido a cidadão do céu. Esteja ao lado de Jesus. Como Zadok foi promovido, nós seremos promovidos. Gente, a vida é muito curta. Não precisa dizer isso não é? Hoje eu vejo os adolescentes, aquela empolgação com as novidades que tem, e eu falo assim, gente, há pouco tempo nós éramos adolescentes. E na nossa época a moda era outra. Não sei se é da minha idade, mas eu estou beirando 60 anos, bem próximo. Então nós tivemos a era dos rock, pesado. Era os Beatles, Beatles foram antes de mim. Rolling Stone, Led Zeppelin, a gente tinha disco, e os discos eram de vinil, e era caro, importado, e a gente fazia questão de ter um disco daquilo. Teve a época de John Travolta, né? Passava brilhantina no cabelo, a gente queria ficar igual a eles. Então teve muito, hoje essa juventude nem sabe que tem isso. Né? Depois, um tempo mais tarde, antes de nós veio o Elvis Presley, que era o povo idolatrado. Tudo passou, essa geração nem conhece. Os novos ídolos são hoje. E hoje, quando eles pegaram a idade e vê assim que, meu Deus, é onde eu estou indo? Eu vou ser promovido. Eu apoiei várias pessoas que não eram da promessa e esqueci de Jesus. E quando nós morrermos, estivermos com Cristo, você vai lá chamar o John Travolta para estar junto com você, viu? Ayrton Senna vai estar com você. Ninguém vai estar Jesus Cristo com você.
Porque ele morreu e falou, eu vou ao céu interceder por vocês, junto ao Pai. Na minha casa há muitas moradas e eu vou preparar uma morada para vocês. A esperança nossa é Jesus Cristo. O dia que a igreja fugir disso, que não vai fugir, a igreja verdadeira sempre vai existir. Vamos fazer oração? Eu falo, vocês falam junto a oração e o Pai Nosso. Não. Pai de promessa. Pai de promessas. Em nome de teu Filho. Em nome de teu Filho. Faça de mim um sacerdote fiel. Faça de mim um sacerdote fiel. Sempre ao lado de Jesus. Sempre ao lado de Jesus. Para ser promovido a cidadão do céu. Para ser promovido a cidadão do céu. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Ora ao Pai Nosso e a bênção final, e que Jesus nos abençoe. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus. E amém.